Existem muitas dúvidas sobre lactose, muitos mitos, mas também muitas verdades científicas. Neste vídeo, o mais completo que você vai encontrar na internet, você vai ter todos os conhecimentos científicos de vários pontos importantes sobre a lactose. Por exemplo, o que é realmente a lactose? A alergia ao leite é a mesma coisa do que intolerância à lactose? Quais são os sintomas da intolerância à lactose? Por que a intolerância à lactose é muito mais rara em bebês do que em indivíduos adultos? Qual que é o teste que a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico correto da intolerância à lactose? Pessoas que são diagnosticadas com intolerância à lactose, elas não podem nem sentir o cheiro da lactose? Será que isso é uma verdade? Qual que é a concentração também de lactose nos alimentos? É um ponto fundamental. E tem problema você suplementar diariamente com a enzima lactase? Essas dúvidas serão respondidas de forma muito didática, então não percam esse vídeo. Vamos ao primeiro questionamento, que tem que ser a base desse vídeo. O que é a tão temida lactose? Lactose é o carboidrato do leite, é um carboidrato complexo. Nós chamamos isso de disacarídeo, quando nós temos duas moléculas unidas. No caso, é a glicose mais a galactose. E é fundamental a gente conseguir fragmentar essa enzima para conseguirmos ter uma boa absorção. Imagine o intestino como se fosse uma peneira. E se você não tiver essa molécula fragmentada, ela não vai ser bem absorvida. E aí, caso ela não seja bem absorvida, você vai ter efeitos colaterais. Ok? Vamos para a segunda pergunta. A alergia à proteína do leite é a mesma coisa do que intolerância à lactose? Não. A alergia à proteína do leite é totalmente diferente ao distúrbio de digestão dificultada que é a intolerância à lactose. Então é fundamental termos essa clareza, porque a intolerância à lactose é desencadeada pela má absorção da lactose por insuficiência na produção de lactase ou mesmo por lesões neste órgão causados por outras complicações. Os sintomas da intolerância à lactose envolvem distensão abdominal, formação de gases, flatulência. E tudo isso é causado porque quem não absorve a lactose tem uma grande produção de hidrogênio, metano e gases CO2. Por que a intolerância à lactose é muito mais prevalente nos adultos do que nos bebês? Simplesmente porque durante o primeiro momento de alimentação, um bebê ele consome leite. Então ele tem muito mais facilidade para fazer a digestão do leite. À medida que vamos introduzindo outros alimentos dentro da nossa alimentação, é por isso que a gente acaba diminuindo a condição de ingestão de leite, porque nós dividimos a nossa alimentação com outros tantos alimentos e aí acaba se tornando mais comum você desenvolver a intolerância à lactose. Atualmente eu percebo que muita gente exclui o leite ou os laticínios da sua alimentação e, consequentemente, eles desenvolvem uma certa intolerância quando tentam reintroduzir esse alimento. Mas é basicamente por isso, ok? Qual que é o teste utilizado para diagnosticar realmente a intolerância à lactose? O teste que é mais utilizado, mas que não é o melhor, é o teste de exame de sangue, onde o indivíduo que vai fazer recebe 50 gramas de lactose e aí depois é aferido quanto que ele tem dentro da corrente sanguínea. É esperado que ele tenha elevação de glicose por consequência da ingestão da lactose, porque ela foi digerida e foi metabolizada e disponibilizada. Quando não há essa elevação, significa que ela não foi digerida. E aí você tem assim um quadro então de intolerância à lactose diagnosticada. Existe outro método que é quando você avalia a expiração de hidrogênio, que é um pouco diferente, normalmente são 25 gramas de lactose oferecida. E aí você depois avalia se esse indivíduo tem uma estabilização na liberação de hidrogênio ou se ele tem um pico. Se ele tiver um pico, significa que ele também não conseguiu fazer a sua metabolização suficiente e aí desencadeia-se a resposta de uma intolerância à lactose. É muito importante estar passando com os médicos que são responsáveis por esse diagnóstico.
Uma pergunta que não quer calar é se pessoas que têm intolerância à lactose não podem por nada consumir nenhum alimento que tenha lactose. Isso não é verdade, mesmo as pessoas diagnosticadas com intolerância, elas podem até 12 gramas de lactose por dia. Para vocês terem uma ideia, isso equivale aproximadamente a um copo de leite. Então, às vezes você ter ali alguma coisinha que tenha lactose na composição, mesmo para quem tem diagnóstico de intolerância, não é um fator problemático. Lógico que tem que ter atenção, porque doses acima disso já podem gerar complicações. Qual que é a concentração de lactose nos alimentos? Pergunta muito pertinente. Colocando algumas referências, um alimento que é muito rico em lactose, que isso pode ser um fator problemático, é o requeijão, que ele possui aproximadamente 40% da sua composição de carboidrato em lactose, e isso é algo extremamente relevante. Já o leite na versão em pó, por ele não ter ali a diluição, por ser muito mais concentrado, ele tem uma concentração de aproximadamente 35% na versão integral. A versão desnatada tem ainda mais lactose. O leite normal, vamos dizer, diluído, não na versão em pó, ele tem de 7 a 14% de lactose na sua composição. E os queijos amarelos e maturados, por incrível que pareça, são aqueles que menos possuem lactose na sua composição, como por exemplo, queijo parmesão, queijo meia cura, fica essa informação. Quem tem intolerância à lactose pode suplementar com whey protein ou tem que suplementar com proteínas vegetais? Pode sim, mesmo a whey na versão concentrada, uma dose dela por dia vai ser tolerada mesmo para aqueles que possuem intolerância à lactose. Mas lógico que você tem que levar em consideração se você não vai comer mais fontes de lactose além da suplementação, e aí quem sabe a versão isolada ou mesmo hidrolisada é a mais indicada para que você consuma, pois elas possuem uma quantidade praticamente inexistente de lactose na sua composição. As proteínas de origem vegetais, por exemplo, com base de ervilha, de milho, de arroz, elas não possuem lactose na sua composição. E para finalizar, a pergunta é: tem problema suplementar para quem tem intolerância à lactose a enzima lactase, que faz a digestão da lactose todos os dias? É um problema você suplementar todos os dias? Não. Independente da faixa etária, do bebê ao mais idoso, ele tem que suplementar a quantidade indicada de lactase de acordo com a ingestão de fontes de lactose. Então, normalmente, para um copo de leite, nós temos a necessidade de 9.000 IUs de lactase, que normalmente também já equivalem a um comprimido comercializado por aí. E todas essas dicas são para contribuir ao seu conhecimento, mas não substituem nenhuma consulta, então não deixem de estarem fazendo avaliações com os médicos para darem o diagnóstico, se realmente você tem, e procurarem nutricionistas para coordenar a sua alimentação para que você não tenha sintomas desconfortáveis e prejuízo com isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui, que certamente irei responder. Se tiver alguma sugestão de tema também, fique à vontade para deixar. Se gostou do conteúdo, curta, isso é muito importante para todos nós, como vocês sabem. Compartilhem com outras pessoas e acompanhem os outros vídeos do canal. Foi um prazer, obrigado para você que ficou até o final. Valeu!